Muitos de nós conhecemos histórias de assombrações em escolas. Mas e nas faculdades? E as que vamos ver são alguns exemplos de casos pelo mundo. Mas primeiramente, eu peço por favor para que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sino de notificações, pois isso ajuda muito esse canal e motiva a produzir mais conteúdos como esse. Eu agradeço, e vamos ao vídeo. Universidade de Ohio. As assombrações provavelmente foram alimentadas pela idade da faculdade. A Universidade de Ohio está lá desde 1804, e milhares de eventos ocorreram desde então. Certa vez, por exemplo, muitos dizem que uma mulher parecida com uma professora dos anos 50 apareceu em uma sala vazia. Alguns corajosamente tentaram falar com a senhora, mas para sua grande surpresa, os pés da mulher não tocavam o chão. E ela parecia um pouco translúcida, como geralmente são as aparições. Outros ouviram muitos barulhos estranhos, enquanto caminhavam pelos corredores. Universidade de Illinois. Essa faculdade já foi o lar de mulheres. Muitas histórias dizem que uma menina se afogou na piscina. Ninguém pode concluir se foi um ato suicida ou se foi causado por um acidente. Atualmente os alunos consideram essa garota um espírito que assombra o campus. Universidade Drill. A maior fonte de medo neste campus é a esposa de seu fundador. Muitos se assustam com o som de passos no corredor enquanto ninguém caminha pela área. Universidade Estadual Augusta. Dizem que o fantasma de Emily Gaut está à espreita no campus. Esta mulher cometeu suicídio pulando de uma das janelas do quarto. Mas antes de fazer isso, ela conseguiu gravar seu próprio nome na janela. Até agora, este incidente, e as marcas, continuam assustando as pessoas. Universidade de Fordham. Com quase 180 anos de existência, a Universidade de Fordham está localizada em Nova York, nos Estados Unidos, e coleciona diversas histórias assombrosas em seus diversos prédios. A mais sinistra e intrigante das histórias contadas lá é a do dormitório da rainha. Em que no ano de 2017, vários alunos dos quartos relatavam que alguns colchões eram jogados contra as paredes da sala desse quarto, mas pela manhã, tudo era arrumado. No entanto, no dia seguinte, os colchões reapareciam fora das camas. Decidindo se tratar de uma brincadeira dos alunos, a direção da faculdade decidiu trancar o local e impedir que os alunos dormissem ali ou que qualquer outra pessoa entrasse. A situação continuou, apesar dos quartos estarem trancados e que ninguém estivesse lá. Então apareceu na universidade um padre jesuíta que afirmou que conseguiria acabar com tudo o que estava acontecendo, e assim o fez. Logo, um aluno que estava hospedado no dormitório resolveu procurar o padre para agradecê-lo, e o reconheceu em uma fotografia antiga do instituto. Ele foi então informado de que o padre da foto havia morrido há muitos anos. Além dessa história dos colchões e do padre, há vários relatos de alunos que testemunharam homens subindo pelas paredes dos corredores e desaparecendo no dormitório dos mártires. Há também relatos de meninas que, em um dos banheiros do prédio, viram uma aluna aparecer em um dos chuveiros, sem olhar ou falar com ninguém. Outros ainda disseram que os chuveiros ligavam sozinhos quando ninguém mais estava no quarto com eles. Universidade de Heidelberg. A Universidade de Heidelberg está localizada na Alemanha, e tem histórias de horror da Era do Bigodinho, na Segunda Guerra, onde homens e mulheres eram levados para serem esterilizados, contra sua vontade. As pessoas afirmam ouvir vozes e sons de mulheres chorando, na clínica do instituto. Em algumas salas, também há relatos de acontecimentos horríveis, como professores que morreram em campos de concentração naquele período. Segundo as histórias contadas, mesmo quando os quartos são trancados à noite, os quadros negros desses quartos se apagam ou aparecem com letras sem sentido. Outra história de assombração de uma universidade alemã conta que os estudantes sentiram um forte cheiro de fumaça em uma das principais áreas do campus, mas sem sinais de incêndio. Coincidência ou não, sabe-se que houve uma grande queima de livros proibidos no local antes da Segunda Guerra. Universidade de Oxford. A faculdade tem inúmeras histórias em torno dela. Uma das histórias sobre a universidade é sobre o coronel Francis Windebank,
cujo espírito foi visto pela primeira vez em meados do século XVIII, anos de 1700. Segundo o testemunho, o soldado foi executado na universidade, sob o protetorado de Oliver Cromwell. Outro espírito que assombra Oxford é o do arcebispo William Laud, do século XVI, anos de 1500. Segundo relatos, de vez em quando, o religioso ainda aparece na igreja de Santo John. Alguns alunos afirmam que é possível encontrar o espírito de William andando pelos corredores do prédio. Universidade Estadual da Pensilvânia. A mais antiga história de assombração desta universidade norte-americana diz que os alunos ouvem o som de cascos de mula, no edifício da escola agrícola desta instituição. A lenda fala de uma mula chamada Old Conley, que viveu no local e morreu no primeiro dia de 1893. Os restos mortais do animal ainda estão preservados na escola agrícola da universidade. Claro, esta não é a única história de terror relacionada à instituição, fundada em 1885. Algumas pessoas dizem que você pode ver o espírito de uma estudante chamada Betsy Ardisma na biblioteca. Ela foi assassinada no local em 28 de novembro de 69, e ninguém jamais foi acusado do crime, que é considerado um caso sem solução. Há também uma história de que Charles Schwab aparece no auditório que leva o seu sobrenome. Ele era um supervisor de construção no local, e houve várias histórias de aparições espirituais desde que o prédio foi construído. Isso inclui o som de passos, objetos se movendo, sojinhos, e personalidades históricas da instituição, dentro de algumas salas. Universidade de Notre Dame. A Universidade de Notre Dame fica localizada no estado de Indiana, nos Estados Unidos, e possui diversas lendas sobre os espíritos dos índios, Potawatomi, mas não são tão fortes quanto a história de George Gibb, famoso jogador de futebol americano. George era um atleta do time do colégio, e a história de seu time, inclusive virou filme. De acordo com vários relatos de alunos e funcionários, o espírito de George assombra o Washington Hall da universidade. As aparições misteriosas do atleta falecido incluem portas rangendo, passos indetectáveis, imbidos musicais, que aparecem no ar, e várias supostas aparições de vultos. Outras instituições com histórias de assombrações conhecidas são a Universidade de Nagasaki, a Universidade de Toronto, e a Faculdade de Bradford, agora chamada de Faculdade Zion Bible, no estado norte-americano de Massachusetts. Em uma universidade japonesa, os casos incluem a situação decorrente da bomba atômica. Em Toronto, no Canadá, existe a lenda de um pedreiro assassinado, e em Massachusetts, a história fala sobre uma mulher grávida, que foi assassinada por um padre que era seu amante. E você, conhece algum caso de uma faculdade assim no Brasil? E por favor, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado e até o próximo.